gente, eu sou a Natália e recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedindo para vocês me mandarem dúvidas sobre escrita, seja a escrita de um modo geral ou sobre o meu novo projeto. Recentemente vocês viram aí que eu terminei de escrever a primeira versão do meu novo livro e agora eu já tô me preparando para voltar para a reescrita, para fazer uma segunda versão. E para preparar o terreno, eu resolvi então responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram. Então, eventualmente estarei olhando para cá, que é onde estão as minhas perguntinhas. Para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico, eu peguei as perguntas e tentei separar aqui de uma forma que eu imagino que vá fluir melhor aqui. A primeira pergunta é: houve algum momento específico que te inspirou a escrever? Eu fiquei um pouquinho na dúvida se essa pergunta é relacionada a esse meu livro ou se é alguma outra coisa. Mas eu vou levar em consideração que é sobre o meu livro novo. Como vocês sabem, eu contei pra vocês, eu estou reescrevendo um conto, uma novela, na verdade, que eu escrevi alguns anos atrás, que é O Fantasma e as Sapatilhas. Essa minha história, ela nasceu de uma junção na minha cabeça que pra mim fez sentido. Foi quando eu tava assistindo a uma animação da Barbie, Sapatilhas Mágicas, se eu não me engano é esse o nome, eu vou deixar a capa aqui, ó, o pôster do filme pra vocês. E na minha cabeça fez sentido unir essa animação com o Fantasma da Ópera e também um balé de repertório, Sapatinhos Vermelhos, que por sua vez é inspirado em um conto do Hans Christian Andersen, Sapatinhos Vermelhos. Já para reescrita, o que acontece é que eu tenho essa ideia e essa vontade já há muitos anos. Mas eu sempre fui deixando de lado e tal, e no começo desse ano, depois que eu tinha dado uma pausa no último livro que eu escrevi, eu senti que não era hora de voltar para aquele livro ainda, então eu queria explorar outras coisas. E aí essa história ficou martelando na minha cabeça, até que um dia eu sentei, olhei para um monte de anotações que eu tinha e falei, bom, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Eu vou seguir para a segunda versão daquele livro que eu terminei ou eu vou tentar outra coisa. E foi aí que uma anotação específica relacionada a essa expansão da minha novela apareceu ali para mim, né? Eu fiquei muito fixada naquilo e eu entendi que era o momento então de seguir com essa história. É mais fácil escrever a história pronta na cabeça ou quando ela vem durante a escrita? Assim, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa e aqui a gente vai entrar muito naquela questão do autor que planeja muito e do autor que só escreve, né? Então, o arquiteto e o jardineiro. Eu sou uma mescla dessas duas coisas, né? Eu planejo até certo ponto e o resto eu vou executando. Então, para mim, particularmente, funciona melhor dessa forma. Eu tenho a ideia, eu sei ali começo, meio e fim, eu tenho algumas informações, mas as outras coisas vão acontecendo, vão aparecendo para mim durante a escrita da história. Para essa primeira versão em específico dessa expansão de O Fantasma e as Sapatilhas, eu fiquei livre. Eu planejei muito bem os meus personagens, eu sabia para onde a história ia, eu já tinha a base, porque ela é uma expansão da minha novela, então eu não precisei quebrar muito a cabeça com a base, mas é claro que eu acrescentei muita coisa nova, então eu precisei planejar assim muito bem, mas eu também fiquei muito livre para tomar certas liberdades, porque eu acho que essa história e o momento em que eu estava na escrita, elas estavam pedindo para isso acontecer. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Eu particularmente prefiro tentar mesclar. Eu não consigo sentar para escrever tendo tudo completamente esquematizado, tudo completamente planejado e não dar espaço para as coisas irem acontecendo. Então eu gosto de planejar até um certo ponto e ficar livre para tomar as outras liberdades que eu preciso tomar durante a escrita da história. Gente, eu tive que dar uma pausa porque tava acabando a bateria do meu celular, então talvez tenha mudado um pouquinho o ângulo aqui, mas eu não queria perder o que eu já tinha gravado, então a gente vai seguir aí, tá bom? É necessário montar uma persona para todos os personagens? Sim, é importante. Quanto mais você souber do seu personagem, mais você vai conseguir contar a história dele. É claro que existem alguns detalhes que não vão entrar na narrativa de fato, mas é bom que você saiba, que você conheça os seus personagens. Então, mesmo para personagens secundários, ou até mesmo aqueles personagens que não vão ter ali um destaque tão grande na sua história, mas que, de certa forma, eles são importantes para a construção, até porque se tem algum personagem que não é importante para a construção da história, pode cortar. Mas até para esses personagens que vão aparecer menos, que não vai ter tanto destaque assim, é importante você ter ali o máximo de informações a respeito daquele personagem, porque aí quando você for colocar o personagem na história, vai ser muito mais fácil você desenvolvê-lo, criar os conflitos, enfim, tudo que diz respeito a esse personagem. Você tem algum ritual de escrita, tipo ouvir música, escrever à noite, etc? Olha, no momento eu tô sem ritual. Eu antes tinha vários rituais, como escrever à noite, por exemplo, inclusive
escrever à noite continua sendo um dos meus momentos favoritos para escrever. Por conta da rotina dos últimos tempos, eu não tenho conseguido muito escrever à noite, então eu vou escrevendo ao longo do dia. E assim, muitas vezes é no meio do caos mesmo, então eu acabo tirando ali algum tempinho do meu dia para sentar, nem que seja 15 minutos para escrever alguma coisa. Não tô conseguindo ter uma rotina, um ritual e coisas do tipo. O que eu tento sempre que possível é ter alguma bebida para acompanhar, então seja um chá ou um energético, às vezes eu tô precisando, mas eu tento dar mais prioridade pro chá. A água sempre tá comigo, então eu tô sempre com o meu copo de água. Eu sempre tento ter também uma vela comigo e música. Música, 99,9% das vezes que eu estou escrevendo com música. Então, essas são as coisas que eu tenho tentado manter num ritual, mas nem sei se dá pra chamar tanto assim de ritual. Qual foi o maior desafio durante a escrita do livro? O maior desafio foi não desistir. Porque eu quis várias vezes desistir, mas isso aí é porque eu quero sempre, em algum momento da minha vida, desistir das coisas que eu tô fazendo, porque a síndrome da impostora bate. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o maior desafio foi realmente não desistir. Foi me manter ali firme, porque em vários momentos eu achei que eu não ia dar conta de fazer o que eu tava fazendo, que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar no final daquela primeira versão, porque eu sei que para uma segunda versão eu vou ter muita coisa para melhorar. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Para ter algo para melhorar, precisa ter algo de fato. Então, tem que ter uma primeira versão para poder conseguir melhorá-la para uma segunda. Só que às vezes você fica tão preso naquilo de que, ai, não tô conseguindo destravar dessa cena, ai, não tá saindo como eu queria, ai, vou ter muita coisa para mexer depois, que você fica nessa que você não vai conseguir fazer. Então, eu acho que o maior desafio foi realmente me manter firme ali e olhar e falar, não, eu não vou desistir disso aqui, porque em alguns momentos, realmente, eu até cogitei a possibilidade. Mas eu sabia que ia ser o maior arrependimento da minha vida. Filmes, séries ou notícias fortes do momento acabam influenciando o autor e atrapalham a escrita? Falando de mim, né? Especificamente falando de mim. Influencia sim, e algumas coisas, obviamente, me atrapalham. Eu sou uma pessoa, de um modo geral, que sou muito sensível. Então, tem coisa que não me abala tanto, mas tem coisa que me afeta muito. Então, assim, sempre que eu vejo alguma coisa relacionada a maus tratos a animais, coisas escabrosas, como nós estávamos vendo nos últimos tempos, isso me afeta profundamente. E dependendo do meu estado ali de espírito, né, dependendo de como eu já tô, aquilo me influencia muito. Então, eu travo, eu não consigo desenvolver muito bem as coisas, então realmente. Ao mesmo tempo, existem as coisas boas também. Então, assim, mesmo que notícias muito fortes, muito, né, complicadas, afetem para o lado negativo, existem coisas que afetam para o lado positivo. Então, às vezes eu tô assistindo alguma coisa que, tipo, não tem nada a ver com a premissa daquilo que eu tô escrevendo. Mas, de certa forma, me dá motivação, me dá vontade de escrever, me dá inspiração. Então, a expansão, né, de O Fantasma e as Sapatilhas, não tem nada a ver com coisinha fofa, pelo contrário. Mas se eu estiver assistindo um romancezinho fofo, dependendo de como eu estiver, aquilo vai me inspirar também. Então, não funciona tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. É verdade essa coisa de escritor sair, viajar ou visitar lugares para desbloqueio criativo? Sim, é verdade. Não só isso, mas às vezes você sair de dentro do lugar que você está e olhar para fora já te ajuda. Eu tenho área verde aqui na minha casa, né, no meu quintal. Então, às vezes eu tô muito travada com alguma coisa. Não só com a escrita, tá? E isso funciona para muitas áreas, mas especificamente falando da escrita, às vezes eu tô sentada olhando pro computador aqui, precisando destravar alguma coisa que eu simplesmente não consigo. Eu saio daqui do escritório, eu vou dar uma volta ali fora, eu vou olhar as árvores, eu vou olhar o céu, eu vou olhar os passarinhos, e eu começo a minha mente, ela começa a seguir para outros caminhos, assim, dar uma desanuviada nos pensamentos, sabe? A última pergunta que eu separei para responder para vocês é: tem alguma indicação de filme, livro ou música que combine com a atmosfera do seu livro? Bom, como eu falei, a novela foi inspirada em O Fantasma da Ópera
e Em Sapatinhos Vermelhos, né, que é um balé de repertório e que foi inspirado em um conto. Então, essas histórias já são indicações, mas para essa expansão, eu procurei trazer alguns outros elementos do balé. Os balés e o filme O Fantasma da Ópera tem muito a ver com a minha história, e o conto também, que o balé Sapatinhos Vermelhos foi inspirado, e eu acho que são essas coisas. Eu separei essa pergunta, mas eu acabei não pensando tanto na resposta. Então, de cabeça, o que eu posso falar pra vocês são essas referências, né? São essas temáticas, essas histórias que têm ali um pouquinho a ver com a minha história. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô já planejando os próximos passos aqui, os próximos conteúdos relacionados à escrita que eu quero trazer pra vocês. A gente vai ter outros vlogs. Eu vou começar em breve a reescrita do meu livro e eu quero gravar esse processo pra vocês, pra ver como é que vai ser, compartilhar com vocês. Eu vi que vocês gostaram do vlog, do último vlog que eu trouxe, né, gravando a reta final, então eu quero trazer mais conteúdos assim e eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ah, e futuramente eu também quero trazer mais vídeos respondendo a mais perguntas sobre escrita. Então me sigam lá no Instagram e fiquem de olho também aqui na comunidade do YouTube, porque quando eu for gravar um outro vídeo nesse mesmo formato, eu vou disponibilizar a caixinha lá e vou comentar aqui com vocês também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!